Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar você, sua casa, sua família, poderosamente. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você quer alcançar o reino dos céus? Você quer alcançar a sua salvação em Cristo Jesus? Se você quer, preste atenção nessa palavra, que está em Mateus, no capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, se você quer alcançar a salvação, é necessário que você viva o evangelho não só de amor, do amor de Deus, mas também o evangelho de arrependimento. O evangelho ele não é só constituído de amor, mas ele é constituído também de arrependimento e de justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer alcançar o reino de Deus, que acredito eu que está próximo também, você deve se arrepender. E por quê? A palavra de Deus nos diz mais aqui à frente, eu vou ler a partir do versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, se nós não nos arrependermos, produzirmos frutos de arrependimento, desse arrependimento, ou seja, o que eu acredito que seria o fruto do arrependimento? Seria a reconciliação daquilo que nós fizemos de mal, que nós passemos a fazer o bem. Não é? Aquelas pessoas que nós magoamos, que nós venhamos a buscar, a nos reconciliarmos com ela. Às vezes, aquelas pessoas que nós prejudicamos, que nós venhamos a buscar uma maneira de recompensá-las por aquilo que nós lesamos. Porque nós vimos que se nós não fizermos isso, se nós não produzirmos esses frutos de arrependimentos, nós seremos retirados do reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, isso serve para nós que nos encontramos na presença do Senhor e temos o objetivo de sermos salvos. Isso eu acredito que é para a igreja do Senhor. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, no que eu acredito, dentro da casa do Senhor, e que elas têm muitas atitudes que não condizem com pessoas que vieram, se converteram
e se arrependeram. Que aquele mesmo coração duro, ruim, que ela tinha antes de conhecer a palavra do Senhor, ela continua com ele. Ela não se arrependeu dos maus feitos que outrora ela tinha o costume. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo muito pregar o amor de Deus, mas eu também sou obrigado a pregar o arrependimento. Sem arrependimento, meu irmão, minha irmã, não adianta de nada. E nós vimos aí muita igreja pregar somente o amor. A pessoa vem na prática do pecado e continua na prática do pecado dentro da igreja. E não muda. Vinde como estáis. Mas quando você chegar, você tem que mudar. Tem que existir aquela conversão, ou seja, aquela mudança de caminho. Se você, por exemplo, é um baladeiro ou uma baladeira, você tem que largar a balada, meu irmão. Porque a Bíblia nos diz que aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Aquele que se constitui amigo de Deus, se constitui inimigo do mundo. Então, a prática das maldades que outrora nós tínhamos por costume de fazer, nós temos que deixar, que nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Existem práticas que estão na palavra do Senhor e que existe igreja que prega que pode. Como, por exemplo, o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, que diz assim, olha, eu vou ler somente o versículo 9 e o 10. Aí alguém vai falar assim, contexto, não, irmão. Eu vou ler o versículo que está escrito aqui a respeito de algumas práticas. Que diz aqui, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Não erreis. Versículo 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tem igreja que prega que a pessoa pode ficar lá dentro daquele jeito, porque Deus é amor, e que não tem nada a ver essas práticas aqui. Mas tem a ver. Arrependa-se. Você que está numa igreja que te leva a continuar nessas práticas. Arrependa-se. E sabe por que você deve se arrepender? Porque é chegado o reino de Deus, assim como disse na palavra. E Deus não quer que você se perca. Deus quer que todos se salvem, assim como diz aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2. Eu vou ler somente o versículo 4, que diz assim, ó, que quer que todos os homens se salvem, né, e venham ao conhecimento da verdade. Esse início aqui nos diz sobre que devemos fazer orações por todos os homens. Nós devemos orar por todos os homens, porque Deus quer que todos se salvem. Mas é necessário que nós nos arrependamos. Então, meu irmão, minha irmã, para você que encontre-se na presença de Deus, na igreja, arrependa-se. Não vá por aqueles que pregam, e você pode continuar na prática daquilo que você está cometendo. Todos nós pecamos. E por isso
isso fomos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus o Senhor nos resgatou, para que por sua misericórdia, pela sua graça, nós fôssemos salvos. Amém? Deus abençoe você e lembre-se, arrependa-se. E que Deus esteja com você e com sua casa, em nome do Senhor Jesus.